Uma das áreas importantes da nossa vida é, sem dúvida, a área financeira. Então, o diabo, que Jesus disse só vem para matar, roubar e destruir, ao longo dos anos tem enganado muita gente, não é? E tem denegrido a igreja, falar do mal da igreja, levar muita gente a afastar-se de Deus, a afastar-se da igreja. Mas hoje o diabo está do lado errado, ele está a ser desmascarado, está a sofrer as consequências das mentiras dele. As pessoas pararam de acreditar em muitas mentiras porque Deus está a ajudar a igreja nessa área. Uma das áreas onde o diabo atacou muito a igreja e os crentes foi na área das finanças. Porquê? Porque o diabo sabe que um crente com dinheiro, porque ele ama a Deus, vai honrar a Deus na área financeira. Além disso, Deus o vai abençoar financeiramente. Ora, então, não só o crente fica abençoado financeiramente, e a igreja fica com capacidade para ir mais longe, ganhar mais pessoas para Jesus, denunciar os atos do diabo. Então é evidente que é das coisas que o diabo mais detesta, é que a gente pregue a palavra de Deus na área financeira. Mas hoje, felizmente, já muita gente está a entender as leis de Deus e aqueles que falavam mal, a grande parte deles já parou de falar mal porque já foram apanhados em flagrante com esquemas e mentiras. Então, o que é que eu agora quero dizer? Que uma pessoa para vencer na área financeira, e eu estou a falar para pessoas que já são da igreja, que são também pessoas de outras igrejas, dão a alegria de estar a assistir ao nosso programa, estou a falar para aquelas pessoas também que não são de igreja nenhuma e que são ou nada, ou ateus, ou hindus, ou enfim, seja o que for. E o que eu quero dizer é o seguinte, que a palavra de Deus ensina como é que nós podemos vencer na área financeira. Na verdade, a vontade de Deus é que toda a gente vença na área financeira. Jesus disse que o diabo é que foi para matar, roubar, destruir, mas o diabo é o derrotado. Ele veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, vida em abundância não é estar amarrado financeiramente, não é ter contas por pagar, não é saber como vai pagar a renda da casa, dar de comer aos filhos. Isso é coisa maligna. Deus não, Deus é um Deus de vitória, de sucesso, de prosperidade. E então Deus tem regras. Eu ainda sou engenheiro civil, e quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei pasmado. Quando eu comecei a fazer o que a Bíblia diz, ainda mais pasmado eu fiquei. Comecei a ver que, na verdade, a Bíblia é um manual do fabricante. Se nós conseguirmos fazer as coisas de Deus a rigor, funciona sempre. Está a ver? Agora, por vezes a gente ouve assim, você sabe, você orou e adivinha o que aconteceu. Adivinha o que aconteceu, que está admirado porque funcionou. Pois, deu certo. Quer dizer, a pessoa normalmente reza, ora e depois nunca se sabe o que vai acontecer. Porquê? Porque a pessoa decide, eu acredito à minha maneira. Eu isto faço, aquilo não faço. Eu não sei, não preciso saber. Deus me compreende. E Deus não funciona assim. Então, é muito importante estudarmos a palavra de Deus sobre a área financeira para saber, primeiro, qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que vá bem em todas as áreas da sua vida. A ver? Jesus morreu na cruz não só para pagar para que você vá a viver para sempre no céu, mas também para suprir todas as suas necessidades. Já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia. Sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza prosperasseis, enriquecesseis. Ou seja, Jesus veio à Terra para, entre muitas coisas, ser o nosso substituto. Então, cristianismo é uma religiosidade de mesinhas, isto faz, não faz, corta, não corta cabelo, sei lá, é um conjunto de regras de Deus que não é para irritar ninguém, é o caminho de Deus, é assim que funciona. E então,
Não é Deus que... não é o homem que está à espera que Deus lhe apareça. Não, Deus está sempre à espera que você se volte para Ele. O problema nunca é Deus. Deus está sempre pronto a receber quem quer que seja. Mas Ele não vai mudar. Quem tem que mudar somos nós. Então, uma das coisas importantes é aprendermos a construir a vida na rocha. Lembro-me como se fosse hoje. Estava na igreja, era um novo convertido, e o pregador ensinou a parábola dos dois homens. Dois homens sofreram uma tempestade terrível. Os dois sofreram a mesma tempestade. Um perdeu tudo. O outro não perdeu nada. E depois Jesus explicou porquê. É que um construiu a sua casa na rocha, porque dava ouvidos a Deus para fazer o que Deus dizia. E o outro, ou não dava ouvidos a Deus, não tinha tempo para andar com Deus, ou para ir à igreja, ou então se ouvia, é como entra por um ouvido e sai para o outro. E, portanto, ele construiu a sua casa, ou a sua vida, à sua maneira, de acordo com a sociedade, é assim que toda a gente faz, e quando veio a tempestade, ele perdeu absolutamente tudo. Ao olharmos para este período de pandemia, que já vai há mais de um ano, o que é que sucedeu? Muita gente, milhões de pessoas perderam negócios, perderam dinheiro, perderam casas, muitos perderam absolutamente tudo. Mas não é para dar glórias a mim ou à igreja, ou seja que for, mas é glória a Deus. A esmagadora maioria das pessoas da nossa igreja não perderam nada. E muitos até ficaram melhores. E muitos homens de negócios até chegaram ao final do ano com mais sucesso que em anos anteriores sem pandemia. Por que será? Não é porque nós somos os campeões. Não, ninguém é melhor que o outro. Nós não somos melhores que as pessoas do mundo. É porque nós decidimos, não é? As pessoas decidiram andar com Deus com mais rigor, na verdade, sem andar a dizer que não temos tempo, a rigor e fazendo, relembrando as verdades que já conheciam, ou aprendendo, se não conheciam, e funcionou. Portanto, eles, ao darem ouvidos a Deus, andando com Deus, duas coisas aconteceram. Foram protegidos das maldições que caíram por todo o mundo. Mas também foram abençoados. Porquê? Porque fizeram o que Deus diz. Então, o abençoador é Deus. Quem causa as bênçãos é Deus. Se a pessoa não anda com Deus, o que é que vai acontecer? Aquilo que está aí à vista. São as maldições. E quem é que é o autor das maldições? É o diabo. O diabo está aí para matar, roubar, destruir. A pessoa está sem proteção, não tem quem seja superior ao diabo, que é Deus, e pronto, pois... eu sou crente, eu sei que... O diabo também é crente. Não adianta nada dizer que eu sou crente. Está a ver? É preciso nós sermos praticantes. Então, a primeira coisa nesta área das finanças que eu quero falar hoje é: decida, se ainda não fez, decida andar com Deus. Pôr Deus em primeiro lugar. Construindo a sua vida na rocha. Construir a vida na rocha é andar com Deus, aprender o que é que Deus diz que se deve fazer, o que é que não se deve fazer, não se faz, porque isso sempre dá problemas, E pronto, é coisas simples. E depois, ao fazer o que Deus diz, sempre funciona. É fenomenal. Agora, uma das coisas que Deus ensina, Jesus ensinou, foi a lei de semear para colher. E Jesus falou isso em Marcos 4:26, onde Jesus dizia que tudo funciona à semelhança do agricultor que tem uma semente, lança a semente à terra e a semente cresce dia e noite, não sabe como. E tudo é tudo. Não é só as árvores, que como resultado de uma semente ultra pequena, lançada na terra durante um tempo, não se vê, demora tempo a crescer, mas vai crescer. Sei lá, legumes,
é os animais, somos nós, a semente do homem no ventre da esposa dá um filho, é as suas palavras, é as suas atitudes, são sementes, e é o seu dinheiro. O seu dinheiro são sementes. E o próprio Deus funciona com base nesta lei. A Bíblia fala que o mundo vai terminar. E os sinais do fim do mundo já aí estão. Pode ser a qualquer momento. Já há muita gente que diz, eu não acredito em Deus, mas estou a ver que o mundo vai mesmo acabar. Vai mesmo. Mas sabe o que é que Deus já disse? Mesmo depois de Deus acabar com este mundo e fazer tudo de novo, tudo, Ele vai recolher os céus todos, os planetas, cometas, tudo. E vai refazer tudo, mas sem o diabo estar cá. Sabe o que é que Deus já disse? Esta lei nunca vai parar de existir, porque é uma lei básica de Deus. O próprio Deus funciona assim. A ver? É assim que Ele funciona. Então, se nós decidirmos aceitar, Deus diz que é assim, então eu vou ser sábio, eu vou fazer, eu vou falar como Deus diz que eu devo falar, eu vou semear para poder colher e daí vai. Então, finanças são sementes. Temos o caso de quando Jesus falou, por exemplo, em Lucas 6:38, e Jesus dizia, na mesma linha de pensamentos, dizia assim, dai, ser-vos a dado. Dai, ser-vos a dado. Ou seja, semeia primeiro, colher depois. Com a medida com que tu medires, é com essa medida que tu serás medido. Claro, um agricultor, se semear pouco, vai colher pouco. Se ele semear muito, ele vai colher muito. Então, na verdade, podemos dizer quem é que escolhe o tamanho da bênção. Não é Deus. Sou eu. Eu é que decido, quero muito, tenho que acreditar, tenho que praticar e semeio o máximo que eu puder no solo adequado. Então, como o dinheiro é uma semente, eu posso perguntar qual é o solo. O solo, para as nossas finanças, é a casa de Deus, onde Deus nos colocou. É o solo. Está a ver? Cada semente tem um solo adequado. Eu quando vou para casa, agora já há muito tempo que não vou, estou muito ocupado noutros sítios, passo ali pela região de Coruche, tem lá até, se eu não estou a erro, 3 fábricas de arroz, né? 3. E então, eu às vezes vejo eles a preparar o terreno, e etc. E o arroz é sempre com terra alagada, cheia de água. Então eles vão pôr lá as plantazinhas. Mas você não pode fazer isso quando é feijão, quando é vinho. Ou seja, cada semente tem um terreno apropriado. E o terreno apropriado para o nosso dinheiro é semear na casa de Deus. E, assim como na agricultura há vários tipos de sementes, podia-se também dizer que há uma agricultura financeira. É assim, há os dízimos, há as ofertas alçadas, semear em tempo de fome, quando a pessoa é atacada com um problema, ajudar os pobres, enfim. Sendo que a semente mais importante e a primeira de todas é os dízimos. O que é os dízimos? É quando nós honramos a Deus com o 10º daquilo que nós recebemos ou com o 10º daquilo que queremos receber. E alguém, quando só ouve isto pela primeira vez, diz assim, poxa, eu já estou tão mal, se eu vou dar 10% para a igreja, então é que vou mesmo à falência. É normal pensar assim, toda a gente já pensou assim, eu também já pensei assim. Outros dizem assim, bem, eu pago os dízimos, eu sou um dizimista porque eu pago os meus dízimos. Bem, também é um pensamento errado, porque não existe tal coisa que é pagar dízimos. Deus não manda pagar nada. No reino de Deus tudo é grátis. Então, alguém vai dizer assim, então estou confuso, então se é grátis, porquê é que vocês nas vossas igrejas recolhem dízimos? Exatamente. Recolhemos dízimos, nós não obrigamos ninguém. Recolhemos dízimos porque é uma lei que Deus instituiu para abençoar você. Porque quando você decide semear dinheiro na casa de Deus, o que Deus faz é, Ele multiplica. Multiplica. Está a ver? Ele não é como... Uma pessoa vai
comprar sapatos. Paga não sei quantos euros por sapatos. Evidentemente, você pagou, ficou sem esse dinheiro. Você vai a um restaurante, pagou a comida e a bebida. Já não vai ver o dinheiro. Pagou, ficou sem esse dinheiro. Mas quando você está a honrar a Deus com dízimos e ofertas, você não está a pagar. Você está a semear. Então o que acontece? Deus pega nessas sementes, como Ele faz, não sei, Ele multiplica. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando. E é assim que acontece. E é assim que aconteceu desde o princípio da pandemia a todas as pessoas que perderam empregos, que perderam negócios e ficámos todos ficámos abalados. Puxa, agora como é que é? Bem, vamos ver o que é que Deus fala. Vamos agarrar a Bíblia, vamos pensar, Deus é verdadeiro. Quem vai abençoar e proteger e tudo isso é Deus. E não é que aconteceu mesmo? Pessoas meses sem emprego e nada lhes faltou. Aparecia dinheiro, aparecia comida, aparecia... Porquê? Porque Deus é Deus. E Ele é a fonte. Ele supre todas as nossas necessidades. Ele multiplica mesmo aquilo que nós colocamos nas suas mãos. E isso é a história dos dias de hoje, é a história dos dias em que Jesus andou na terra. Quando Ele multiplicou pão e peixe. É no Velho Testamento, quando uma viúva estava literalmente a morrer à fome, só tinha um bocado de farinha, um bocado de azeite, ia fazer o seu último pão para ela e o filho morrerem. E Deus mandou o profeta para como que obrigar a viúva a semear mesmo em tempo de fome. Porque se não semeasse, não vai colher. E funcionou. E vai funcionar na sua vida. Então, enquanto o time chega aqui para tocar um hino de fé, deixa eu lhe ler uma passagem da Bíblia que, vamos lá ver qual é que eu vou escolher hoje. Pode ser mesmo a de Malaquias. Malaquias foi um profeta muito usado por Deus. E é o último livro do Velho Testamento, para quem está a estudar, e Malaquias recebeu um recado de Deus. O povo, naquela altura, estava muito, muito mal. É um pouco o que está a acontecer hoje. Muita gente está a passar fome. Felizmente, os membros da nossa igreja estão a ajudar, na verdade, colaborando todas as semanas, trazendo comida perecível, enfim, tudo isso. Mas não é isso que as pessoas realmente querem. A pessoa quer dignidade, a pessoa quer trabalhar. Então, qual é a melhor coisa que nós podemos dar? É Jesus. Porque esse Jesus, que nos abençoa, nos protege, supra as necessidades, vai fazer o mesmo para aquelas pessoas. Vai fazer o mesmo por si, se você ainda não conhece Jesus. Então, as pessoas estavam a passar fome, eram crentes, mas estavam desviados, já não ligavam nenhuma a Deus, que chatice vir à igreja, eu sou crente, mas não tenho tempo, siga Deus à minha maneira, todas essas conversas. E então foram-se afastando de Deus, e quem é que veio? O diabo. E eles cada vez mais amarrados, cada vez mais pobres, mais miseráveis. Até começaram a pedir auxílio a Deus, e Deus, como sempre, chamou um homem de Deus e foi para dar um recado. E o recado é este: vocês é que se afastaram de mim. Vocês não me honraram, vocês não ligaram nenhuma, e mesmo quando semeiam na casa de Deus, que era as leis de antigamente, tinham que trazer cordeiros brancos, sem manchas, para dar a Deus o melhor. Não, já que é para um sacrifício, vai um coxo, vai um cego, é para queimar, tanto faz. Eu vou guardar o melhor para mim, para vender na praça, para ganhar dinheiro. E Deus a ver. Então Deus mandou o recado assim: olha, eu estou a ver, vocês dão-me esmolas, dão-me porcarias, dão-me restos, então eu estou ofendido. É por isso que vocês não são. E depois, que cansei de ir à igreja, que chatice, servir a Deus, não tenho tempo. E Deus a ver. E Ele que é o autor de tudo, Ele é o dono de tudo. Quer dizer, e as pessoas crentes a tratarem a Deus assim, então eles sofreram. Mas, porque Deus é bom, glória a Deus, Deus é bom. E há pessoas que dizem: Deus dá uma segunda chance. Sabe uma coisa?
Deus não dá a segunda chance, dá a terceira chance, dá a quarta chance, dá as chances que forem precisas, porque nós, enfim, não podemos andar a brincar, mas é assim. Bem, seja como for, diz, olha, a solução é assim. Diz aqui assim, em Malaquias 3:10. Trazei então a solução de Deus. Todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. E depois fazer prova de mim, disse o Senhor, prova-me, diz Deus, se eu não vou abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, dela advenha a abastança. Uau! Quando nós honramos a Deus com dízimos, o dízimo é o poder de Deus para a nossa vida financeira. É a primeira porta para o sucesso financeiro. Há pessoas que, pronto, honram a Deus com os dízimos daquilo que recebem, e há aqueles que são mais sábios e dizem, não, eu vou aumentar os meus dízimos porque é assim que depois o meu padrão de vida vai aumentar. Podia-vos contar montes de histórias. Então, os dízimos é o poder de Deus para a pessoa sair da pobreza e ter as suas necessidades supridas. Agora, muita gente, crentes e tudo, desta ou daquela igreja, pensa assim, Deus para me abençoar tem que pôr dinheiro na minha conta bancária. Então o teu Deus é o banco. Não, mas está a ver como é que Deus vai me abençoar? Sei lá como é que é, só sei que Ele abençoa. Ele não precisa do teu patrão, do teu salário, do teu dinheiro da conta bancária. Ele consegue sempre suprir todas as tuas necessidades, mesmo sem dinheiro. E eu podia contar muitas histórias que é assim, pessoas sem emprego, meses e meses e meses, não faltava nada. Porque eles nunca pararam de semear, aparecia sempre dinheiro e eles, agora tenho que guardar o dinheiro porque eu já não tenho emprego. Não, eles semeavam e Deus abençoava. E como se isso não fosse suficiente, Deus ainda diz mais, e por causa de vocês, vou repreender o devorador, que é o diabo, para que não vos consuma o fruto da terra. Sabe que às vezes as pessoas dizem, não sei como é, de repente vem uma conta daqui, uma multa da acolá, um imposto, depois o homem de negócio diz, partiram-se as máquinas, o meu funcionário roubou-me, não sei, eu sou crente, como é que é? Falta esta lei. Quando nós honramos a Deus, Deus, o único sítio onde eu vejo que Deus interfere diretamente é quando nós honramos com os nossos dízimos. Deus chama o diabo e diz, ali não roubas. E portanto, esta é a minha exortação, honra a Deus. Hoje mesmo, quando nós formos, que o time for cantar um hino de fé, decida semear, decida honrar a Deus. Comece com os dízimos, comece com fé, comece a pôr as leis de Deus em prática, comece a construir a sua casa na rocha e vai ver como tudo vai mudar para melhor. Vai aparecer uma placa que diz como é que você pode participar dessa lei, mesmo em qualquer parte do mundo. A maior parte das pessoas, quando vai à igreja, pois evidentemente, dá os seus dízimos à igreja, mas há muita gente que mora longe de uma igreja ou que está num país onde ainda não estamos. Então, aqui está como você pode praticar esta lei para ter as bênçãos de Deus. Vamos lá, então. O reino de Deus é como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se o homem fosse o agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. E agora estenda a sua mão para eu orar por si. Senhor Jesus, graças te dou, porque tu és um Deus fiel. Tu és um Deus que honra sempre a tua palavra. Sempre funciona. E por isso eu decreto que toda a gente que está em direto e que está a praticar esta lei e no mínimo está a decidir, eu vou à igreja, vou praticar, todos eles vão prosperar. Vão ver a mão de Deus, os milagres financeiros. Amém e amém. Se quiser escolher mais e mais amor, Então semeia mais e mais amor.
Se quiser escolher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. És tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer.